Graça e paz, Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Que o nosso Deus te proteja, te abençoe e cuide de você de maneira tremenda, maravilhosa, amável, como Ele sempre faz com aqueles a quem Ele ama e que retribuem a Ele o amor que Ele lhes dedica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você na noite desse dia, no dia dessa noite, a orar comigo, Pai Nosso. Antes, declare aí comigo: eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não te assustarás do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão na sua mão, para que não tropeces com seu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu gostaria de meditar com você um pouquinho sobre, naturalmente, o dia de hoje, meditar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito disso. Falamos já na última live, lemos um texto longo até do livro de Lucas, e agora eu gostaria de abrir a minha Bíblia aqui, essa aqui, ó, louvado seja Deus, lá no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, para você meditar comigo um pouquinho. Você vai meditar comigo um pouquinho na palavra? Então vamos lá. Uma parte da história contada pela visão de outro dos apóstolos, agora pela visão de João. Então, por isso, tomou Pilatos a Jesus e mandou açoitá-lo. Então, João, ele dá destaque aos açoites que Jesus levou de manhãzinha, na sexta-feira da chamada Paixão de Cristo.
Os soldados, diz o versículo 2, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Então eles fizeram uma zombaria com Jesus. Lá existem em Israel árvores extremamente espinhosas. Os espinhos, eles chegam a ser mais ou menos do tamanho de um dedo assim, ó. Alguns espinhos maiores, sabe? Como aqueles pregos bem grandes que se usa para trabalhar na carpintaria de uma casa, assim, no telhado. Pregos grandes. Esses espinhos, como pregos grandes, são extremamente resistentes dessas árvores lá de Israel, tem muito lá. Então, às vezes, a pessoa, quando quer fazer o que esses homens fizeram, eles não arrancam os espinhos, eles arrancam a casca da árvore, entendeu? Do tronco. Aí vem a casca com os espinhos juntos. E aí, com aquela casca da árvore, do caule, né? Ou de um galho dela, eles fazem uma coroa, porque Jesus não dizia que era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, você é o rei? Então vamos te coroar. E aí colocaram um manto de púrpura, né, para zombar dele, uma zombaria terrível. Os soldados romanos fizeram isso com ele. E essa coroa de espinhos eles colocaram na cabeça, e naturalmente os espinhos que estavam expostos, alguns ficaram do lado externo, mas muitos deles, eles batiam com um caniço, com uma vara na cabeça de Jesus, esses espinhos entravam, espinhos desse tamanho, tamanho de um prego grande, aqui na cabeça dele, entrando na cabeça. Então eu quero que você entenda o sofrimento. E chegavam-se a ele e diziam-lhe: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Já viram aqueles filmes de vikings, caras muito fortes, né, de gladiadores de Roma muito fortes, então aqueles soldados romanos extremamente fortes, e davam bofetadas no Senhor Jesus. Outra vez saiu Pilatos, e tudo isso à vista de todos, tá? À vista da multidão. Pilatos lhe disse: eis que eu vos apresento Jesus, para que saibais que eu não acho nele crime algum. O governador romano não viu crime nenhum e mandou açoitar. Está entendendo como os políticos fazem, interessados na sua popularidade? Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Disse-lhe Pilatos para a multidão: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, ele mesmo admite que tem essa autoridade. Ele admite. Então por que ele faz isso? Se ele crê que Jesus é inocente. Para ficar numa boa com a opinião pública. Hoje em dia, para não perder audiência, para não perder seguidores. Conseguiu entender? Para não perder popularidade.
Aqui está algo perigosíssimo para aqueles que servem a Deus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe-lhe Jesus para fora. Sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, o clamavam: fora, fora. Agora não é só o sinédrio, os sacerdotes e os seus guardas. Agora é toda a multidão influenciada. Cuidado com a maioria. Crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, para que os judeus pudessem ler, latim, para que os romanos pudessem ler, e grego, que era como se fosse o inglês hoje, para que todos pudessem ter esse conhecimento. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Aí Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Olha só como tudo foi cumprido conforme as Escrituras. E assim, pois, fizeram os soldados. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Junto à cruz estavam Maria, a mãe de Jesus, a irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, as mulheres, sempre guerreiras, sempre firmes. Mulheres de Deus são guerreiras e firmes. Não ficam com fofocas, com conversinha, com isso, com aquilo outro. São mulheres verdadeiras e que estão aos pés de Jesus, mesmo quando a fama de Jesus naquele momento era a pior possível. Porque ele estava na cruz. E era a morte mais humilhante de todas. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que era o próprio João, esse que escreveu o Evangelho, o apóstolo João, irmão de Tiago, disse: mulher, eis aí teu filho.
Depois disse ao discípulo, a João, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha que interessante, a mãe de Jesus, agora que ficou sem o seu primogênito, ela não foi morar com nenhum dos outros filhos. Ela foi levada por João, o apóstolo, para morar com ele. Porque até esse momento, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, por parte de mãe, ainda não eram convertidos. O que chama a sua atenção, depois eles foram, mas o que chama a sua atenção para que você jamais fique preocupado, preocupada. Apenas pregue, apenas dê o bom exemplo, porque a família, às vezes, demora bastante. Você vê muita gente ser convertida e a sua família demorando. Depois disso, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, eu tenho sede. Para se cumprir a Escritura, para que a profecia se cumprisse. Coisas que estão escritas no Antigo Testamento. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Naquela época, eu não sei se você se lembra, alguns de vocês talvez se lembram, que antigamente usava-se muito notas promissórias, escritas à mão ou à máquina de datilografia. Quando se devia uma coisa para outra pessoa, a pessoa assinava uma nota promissória de uma compra, de um dinheiro emprestado, essas coisas. E aí a pessoa que tinha a nota promissória na mão era a pessoa que detinha o crédito contra a pessoa que assinou, que devia na nota promissória. Era uma confissão daquela dívida e tinha um vencimento. No vencimento, ou antes do vencimento, quando o devedor pagava, ele tinha direito a receber a nota promissória de volta, normalmente se rasgava, mas antes de recebê-la, que às vezes a pessoa pagava, mas não ficava com a nota por algum motivo, então ela olhava e via que havia um carimbo que era batido assim na nota promissória, que estava escrito quitado ou pago. Lojas ainda utilizam esse tipo de carimbo, quitado, pago, porque aí não há mais o que reclamar do devedor, porque o devedor não é mais devedor porque pagou. Quando Jesus diz está consumado, ele está querendo dizer o seguinte: todo aquele que se arrepender dos seus pecados, da dívida que não pode pagar, porque a pessoa não pode pagar, mas ainda deve, e não tem como escapar do cobrador, do juiz, do nosso Deus, quando chegar no dia do pagamento dessa dívida. Ninguém escapa das mãos de Deus, está escrito lá no livro de Isaías. Mas quem é que poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Então não tem como escapar das mãos de Deus. Mas a dívida dos nossos pecados nós não podemos pagar. Não temos como pagar. Não existe bondade que você faça ou que eu faça. Não existe boas atitudes, cestas básicas. Não existe jamais nada que eu possa fazer, que você possa fazer para pagar um pecado sequer. Uma mentira, um ato de inveja, qualquer coisa que você tenha feito e que seja chamado de pecado na Bíblia Sagrada. Essa dívida não pode ser paga, a pessoa morre e vai para o inferno, e depois, quando Jesus voltar e houver o julgamento, essa pessoa vai para a danação eterna no lago de fogo com os demais que não receberam Jesus porque recusaram, e também com os demônios e o próprio Satanás. Como escapar disso? Olhar para Jesus,
ser convencido pelo Espírito Santo, ser convencida pelo Espírito Santo, reconhecer o pecado, reconhecer-se culpada dos seus pecados, querer a salvação, querer escapar do lago de fogo do inferno, querer ser religado à presença de Deus e dizer: Senhor, tem que confessar, tem que reconhecer, não tem que justificar nada. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso os meus pecados que reconheço, pratiquei. O erro foi todo meu. Lava-me com teu sangue. Perdoa os meus pecados. Sela-me com teu Espírito. Amém. Algo assim do seu jeito, não precisa ser do jeito que eu fiz. Existe uma dívida que todo ser humano nascido aqui na Terra tem que pagar. Vai ter que pagar. Essa cédula, essa nota promissória, independente da pessoa reconhecer ou não, ela vai ter que responder por ela. E ela não vai poder pagar. A única maneira de se sair dessa situação é Jesus pagar no seu lugar, no meu lugar. E só dá para isso acontecer quando você reconhece que pecou, que errou, que falhou, que não tem como pagar e recebe de graça a salvação através de Jesus Cristo. E aí você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. E aí você tem direito à herança de graça. E Jesus fala para o Pai, estou fazendo uma linguagem figurada: Pai, os pecados do Reginaldo, quando eu fui convertido ao Senhor Jesus, está consumado. Porque nessa época não se escrevia quitado nem pago. Escrevia-se consumado na letra da dívida. Entendeu? Está quitado o pecado que o Reginaldo cometeu, que você cometeu. Não há mais o que pagar. Porque eu paguei, Pai, na cruz do Calvário. E aí Deus aprova. Porque você se entregou para Ele e teve a conversão de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo isso, né? Que lindo isso. Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, diz ainda o versículo 30, rendeu o espírito. Morreu. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, que era a Páscoa dos judeus, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Mas chegando a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Vê que tudo estava previsto no Antigo Testamento e tinha que acontecer exatamente para que ficasse claro e inequívoco que Jesus é o Cristo. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Né? Tá vendo? Tudo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Então, Nicodemos e José de Arimateia tiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram o corpo,
levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, esses dois homens, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu espero que essa mensagem, essa leitura, essa nossa conversa tenha tocado o seu coração, para que você, se já entregou a vida ao Senhor Jesus, mas estava distante dele, volte. Se você ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, entregue. Esse é o convite de hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Um grande abraço, uma noite de paz, um dia de paz, um tempo de paz na sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.